Olá a todos, nesse vídeo nós vamos começar a praticar o conteúdo Tabelas Verdade, que é absolutamente essencial em lógica. Praticamente toda prova de concurso público que cobre lógica vai cobrar uma questão direta ou indiretamente sobre o tema. Então não há como escapar desse assunto. É um assunto que à primeira vista é aterrorizante, mas com a prática você vai perceber que é fácil. Vamos lá. O que seria tabela verdade? Seria um critério de avaliação, para você perceber se uma proposição composta é verdadeira ou falsa. Nós conhecemos já algumas proposições compostas, como uma conjunção, né? Conectivo e uma disjunção, conectivo ou, não é isso? Também o se P, então que seria condicional, certo? Bem como o se e somente se, o bicondicional, como também a disjunção exclusiva, o ou, né? Beleza? Boa noite. Então, nós vamos bem devagar aprender a tabela verdade de cada uma das principais proposições compostas e praticar. Claro que aos pouquinhos vai ficando um pouquinho mais complexo, mais elaborado, mas lá na frente. Agora não, agora a gente vai, digamos, perder o medo da matéria, ok? Vamos lá então, vamos começar com a tabela verdade de uma conjunção. Quando uma conjunção é verdadeira, quando uma conjunção é falsa? Que critério eu vou utilizar para descobrir se uma conjunção é verdadeira ou falsa? É achismo? É subjetivismo? Não. Há uma regra, a qual nós vamos aprender agora. Eu tenho, em relação às duas partes que compõem a conjunção, 4 possibilidades. É muito importante você entender como montar a tabela. Eu tenho 4 possibilidades. A conjunção tem 2 partes, né? A primeira parte é a proposição P, a segunda parte é a proposição Q. Show! Então eu tenho 4 possibilidades. Ou as duas são verdadeiras, ou a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Correto? Beleza? Show. Tá. Como é que você vai avaliar uma conjunção? Analisando o valor lógico de suas partes. Se uma das partes for falsa, muita atenção agora, pelo amor de Deus. Se uma das partes for falsa, a conjunção vai ser falsa. Se as duas partes forem verdadeiras, a conjunção será verdadeira. Eu tenho que guardar isso aí? Tenho. Tem que guardar. Se uma das partes for falsa, tanto faz se a primeira parte ou a segunda ou ambas, tanto faz. Tá? Apareceu um F, a conjunção vai ser falsa. Apareceram 2 vezes, a conjunção vai ser verdadeira. Tá, e como é que eu aplico isso? Por exemplo, 2 é par e 5 é primo. É uma conjunção, não é verdade? Conectivo e. Muita atenção, por favor. A primeira parte, 2 é par. A primeira parte, ela é verdadeira ou falsa? Não copia agora não, preste atenção, depois você copia. A primeira parte é verdadeira ou falsa?
E aí? Verdadeira. Você sabe que 2 é par. Verdadeiro, certo? 5 é primo. 5 é um número primo, divisível apenas por 1 e por ele mesmo? Sim. Então, se as duas partes são verdadeiras, se tanto a proposição P quanto a proposição Q são verdadeiras, então a conjunção ela é o quê? Verdadeira. Show? Só isso? Só isso. Só isso? Só isso. Então, se ele pedir para você julgar a conjunção, você já sabe, ela é verdadeira. Por quê? Porque as duas partes que compõem a conjunção são o quê? Verdadeiras. Por exemplo, Bruno é professor e Bruno é, digamos, agiota. Show? Beleza? Vamos lá, um exemplo um pouquinho mais interessante. Bruno é este que vos fala, não é isso? O Bruno é professor? Sim ou não? Sim. Então a primeira parte é o quê? Verdadeiro. O Bruno é agiota? Bem, até onde se saiba, né? Até onde é sabido, não. É falso. Uma das partes foi falsa? Foi. Então a conjunção ela vai ser o quê? Falsa. Show? Beleza? Mais um exemplo. Buenos Aires é a capital do Brasil e o Brasil fica na América do Sul. Repare que aqui não cabe subjetivismo. Todo mundo é capaz de cravar que a primeira parte da conjunção é o quê? Falsa, né? A primeira parte é falsa. Ah, mas a segunda é verdadeira. O Brasil, de fato, fica na América do Sul. Show. Beleza. A segunda parte é verdadeira. Porém, como a primeira é falsa, eu nem precisaria olhar a segunda. Nem preciso olhar a segunda. Se a primeira é falsa, a conjunção é o quê? Falsa. Eu nem preciso olhar a segunda parte. Se a primeira parte é falsa, eu já posso cravar que o condicional é o quê? Falso. Eu não preciso nem olhar a segunda parte. Eu vou olhar para cumprir tabela, mas não preciso, porque eu já sei que a conjunção, é o quê? Falsa. Show? Beleza? Mais um exemplo. 2 é menor que 1 e 7 é par. Primeira parte, 2 é menor que 1. Verdadeiro ou falso? Falso. 7 é par. Falso. Agora as duas partes foram falsas. Show. A conjunção vai ser o quê? É falsa. Beleza? Eu nem precisaria ter olhado a segunda parte. A primeira sendo falsa já é suficiente para eu cravar que a conjunção é o quê? Falsa. Show, beleza? Entenderam a tabela verdade da conjunção? É uma decoreba. Aqui não há outra alternativa. Você precisa decorar, tá? Se você tiver que analisar 500 conjunções, a regra vai ser a mesma para as 500. Basta uma parte ser falsa para que a afirmação como um todo, para que a conjunção, para que a proposição composta como um todo seja também o quê? Falsa. Ok? Agora nós vamos analisar a tabela verdade de uma disjunção. Vamos lá. Agora a gente vai aprender a tabela verdade de uma disjunção P ou Q. Ela é, digamos, o contrário da tabela verdade da conjunção em certo aspecto. Na conjunção, nós vimos que basta uma das partes ser falsa
para a conjunção ser falsa, não é isso? Agora, na disjunção, basta uma parte ser verdadeira para que a disjunção seja o quê? Verdadeira. Tá bom? É praticamente o mesmo raciocínio, só que agora é invertido. Na conjunção, uma das partes sendo falsa, a conjunção é falsa. Na disjunção, uma das partes sendo verdadeira, a disjunção é verdadeira. Show? Vamos ver alguns exemplos. Eu vou usar os mesmos exemplos da primeira etapa, né? Trocando apenas o E pelo OU. 2 é par, verdadeiro. 5 é primo, verdadeiro. As duas partes são verdadeiras, show. Então a disjunção ela é o quê? Verdadeira. Show? Tranquilo? Beleza? A número 2 eu tenho no contexto VF. A primeira parte é verdadeira, a segunda é falsa. Não tem problema, basta uma parte ser verdadeira para que a disjunção seja verdadeira. No terceiro exemplo, a primeira parte é falsa, porém a segunda é verdadeira. Então, consigo concluir que a disjunção ela é verdadeira. Show! No último exemplo, eu tenho FF, que seria a última linha, né, da tabela verdade, FF, né? F com F dá F, show? Então, as duas partes sendo falsas, a disjunção é falsa. Show? Tranquilo? Beleza? Então tá aí, tabela verdade do E, tabela verdade do OU. Nós vamos agora à tabela verdade mais importante, a que é mais cobrada em prova, a que tem armadilhas, digamos assim, que é a tabela verdade do condicional. Tá? Sem medo, sem terrores, decoreba, tá? Vamos lá. Vamos lá, agora nós vamos aprender a tabela verdade do condicional CP, então que? É decoreba, gente. Da mesma forma que você decorou que a tabela verdade do E basta uma parte ser falsa para o E ser falso, da mesma forma que você decorou que a tabela verdade do OU basta um ser verdadeiro para o OU ser verdadeiro, você vai decorar a tabela verdade do C, então, que é um pouquinho peculiar, né? Olha que interessante. Se as duas partes forem verdadeiras, o condicional é verdadeiro. Presta muita atenção agora, pelo amor de Deus, que é o mais importante. É o que é cobrado em prova, é o que o cara vai tentar te pegar. Eu vou até frisar aqui, tá? Se a primeira parte, o chamado antecedente, for verdadeiro, e a segunda parte, o consequente, for falso, o condicional vai ser falso. É a única maneira de você ter um condicional falso. Hipótese verdadeira, antecedente verdadeiro e tese, conclusão, consequente, falso. VF, na ordem. VF. É a única maneira de você ter um condicional o quê? Falso. Se for FV, se for o contrário, antecedente falso e consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. E se as duas partes forem ambas falsas? Condicional verdadeiro. Caramba, F com F dá V? Dá V. Por quê? Eu vou primeiramente fazer alguns exemplos preliminares e depois eu vou tentar convencê-lo de que a tabela verdade tem lógica, vamos dizer assim, tá? Faz sentido, ok? Vou tentar convencê-lo. Eu vou usar os mesmos exemplos anteriores, tá? Só que eu vou mudar o conectivo, agora não é mais o OU, é C então. Se 2 é par, então 5 é primo. As duas partes são o quê? As duas partes são ambas verdadeiras, então o condicional o quê? Verdadeiro. Atenção agora. A primeira parte é o quê? Ver. A segunda parte é? Cuidado, condicional é
falso. Show? Beleza? Terceiro exemplo, a primeira parte é... Se a primeira parte é falsa, você pode afirmar com segurança e condicional o quê? É verdadeiro. Se a primeira parte for falsa, nem tem que olhar a outra. Condicional é verdadeiro. Tá? E aqui no último caso, as duas partes são falsas, o condicional é o quê? O pulou aí, professor. Pulei não. Ela ensinou aqui. Tá? Pulei não, porque aqui ficou em duas linhas, tá? Ela ouviu pessoas uma vírgula assim. Show. Então, V com V dá V, V com F dá F. Tá? Frisando aqui toda a atenção do mundo, porque ele vai trabalhar em prova em cima disso. Tá? Show? Ok? V com F dá F. Show, beleza? Maravilha. Tá? Nos demais casos é verdadeiro. Agora eu vou tentar convencê-lo de que faz sentido a tabelar verdade. Se eu não conseguir convencê-lo, não tem problema. Decore e vamos com as questões de prova assim mesmo. Agora, se a gente conseguir entender a razão, melhor ainda. Eu vou usar um exemplo que eu tenho usado há anos, desde que eu comecei a dar aula disso aí. Se o Bruno está gripado, então ele falta ao trabalho. Show? Temos aqui um condicional se P, então o quê? Qual é a primeira parte? Qual é o antecedente? Qual é a hipótese? O antecedente é Bruno está gripado. Sempre lembrando que o tempo verbal é o de menos, tá? Bruno ficou gripado, ficará gripado, gripou, gripará, não interessa, tá? O tempo verbal não importa. Qual é o consequente ou tese? Consequente é que ele faltou, falta, faltará, tanto faz. Ele falta ao trabalho. Show. Vamos admitir que seja verdade isso, tá? Eu estou admitindo que isso aqui é verdade. Seja uma norma, uma regra que o Bruno segue, vamos dizer assim. Se o Bruno ficar gripado, ele falta ao trabalho. Vamos supor o seguinte. A aula começa às 6h30. O Odirley me ligou querendo saber se a aula de hoje estava confirmada ou não. Ele me ligou, digamos, ao meio-dia. A aula é 6h30. Eu atendi o telefone rouco, espirrando, tossindo. Alô? Oi, Bruno, tudo bem? Que voz é essa? Cara, eu tô morrendo. Porque homem gripado é equivalente a homem morrendo, não é isso? Né? Enfim, homem em estado grave, é homem gripado. Eu tô morrendo, tô com febre, gripado. Assim. Então, o que acontece? O antecedente é o quê? Verdadeiro. Muita atenção, por favor. O antecedente é verdadeiro. Show. Qual é o consequente? O Bruno vai faltar trabalho. Aí, chegou 6h30. Porventura, o Tiago não sabia, não olhou o grupo, veio direto e chegou aqui, tudo fechado, luz apagada, cadê o Bruno? Aí ele vai ligar para o Bruno, e caramba, teve aula hoje não? Não, estou gripado, desculpa, você não viu a mensagem que eu te mandei e tal. Ah, não vi a mensagem, foi mal, estou indo embora. Então o que acontece? O consequente também foi o quê? A hipótese foi verdadeira, quer dizer, o Bruno está gripado, e a tese foi verdadeira, ele faltou o trabalho.
Então, consequente é verdadeiro. A tese é verdadeira. E o condicional vai ser também o quê? Verdadeiro. Então, o condicional foi confirmado. Sim, ele é verdadeiro, porque o Bruno ficou gripado e ele faltou ao trabalho. Preste atenção agora, pelo amor de Deus, é o mais importante. O Odilei me ligou meio-dia. Eu atendi rouco, tossindo, espirrando, tô morrendo, não sei o quê. Quer dizer, eu tô gripado? Tô. Ou seja, o antecedente é o quê? Verdadeiro. Qual é o consequente? Eu vou faltar ao trabalho. O Odilei nem se preocupou. Ele veio ao curso? Não. O Bruno está gripado, se o Bruno fica gripado, então ele falta ao trabalho. Então ele não veio. Aí no dia seguinte, tem lá a gravação da aula, tem lá material, foto do quadro, do grupo, apostila. Ele me pergunta, teve aula ontem? Teve. Como assim teve? O Bruno está gripado? Tá, ele veio se arrastando, mas veio. Espirrou a aula inteira, tossiu a aula inteira, estava rouco, mas ele veio assim mesmo. Então, o consequente é o quê? Falso. Sendo assim, o condicional, se Bruno fica gripado, então ele falta ao trabalho, é o quê? Falso. Porque o antecedente se concretizou. Sim, o Bruno está gripado. Porém, o consequente, olha os termos que eu estou usando. Antecedente e consequente. Há uma relação de dependência entre eles. O consequente que deveria advir do antecedente não se concretizou, porque eu fui trabalhar assim mesmo. Aí entra até uma concessão. Apesar de o Bruno estar gripado, ele veio trabalhar. Aí, o que você pode concluir acerca disso? Que o condicional furou. O condicional o quê? Falso. Porque, sim, eu estava gripado. Agora, eu não faltei. Eu vim assim mesmo. Beleza? Então, o condicional foi negado. Foi, digamos assim, destruído. A veracidade dele foi destruída. Foi negada. Ele é falso. Percebeu a brincadeira? Percebeu? Agora vamos supor o seguinte, concentração máxima. Vamos agora analisar a terceira linha da tabela verdade. Vamos supor o seguinte, o Odilei me ligou ao meio-dia, eu atendi, alô? Oi Bruno, Odilei, tudo bem? Ô Odilei, e aí, beleza chefão? Tudo bem, tranquilo? Quer dizer, eu estou gripado? Não, eu não estou rouco, eu não estou tossindo, eu não estou espirrando. Então a primeira parte é o quê? Falsa. A primeira parte é falsa. Show. Muita atenção para você entender a razão de aqui ser verdadeiro. O condicional é, se Bruno fica gripado, então ele falta ao curso, ao trabalho. Eu estou gripado? Não. Mas, ocorreu um imprevisto pouco antes da hora da aula, eu tive um problema familiar, precisei levar, digamos, minha sogra ao hospital. Estava passando mal, pico de pressão, eu tive que sair correndo com ela. Show. Eu faltei ao trabalho? Faltei. O condicional foi negado por causa disso? Não. Hoje eu faltei. Atenção máxima agora. Hoje eu faltei, por quê? Porque minha sogra passou mal. Amanhã eu posso faltar de novo? Posso. Por quê? Porque fiquei gripado. Vamos supor que está chovendo nesse momento, está um pouquinho frio nesse momento aqui, né? Está um pouquinho frio, está chovendo. Vamos supor que eu saí na pressa de camiseta no meio da chuva com vento frio, levando minha sogra no hospital. Peguei um resfriado, fiquei gripado. Hoje eu não estava gripado, mas faltei. Amanhã eu vou faltar de novo, por quê? Porque eu fiquei gripado.
Hoje eu faltei por causa da minha sogra. Amanhã eu vou faltar de novo. Por quê? Porque eu fiquei gripado. Então, o fato de eu ter faltado hoje sem estar gripado não derruba, não nega, não desqualifica o condicional original. Eu hoje faltei por causa da minha sogra. Amanhã eu posso faltar por qualquer outra razão, ou posso faltar, inclusive, por estar gripado, por ter ficado gripado. Então, levei minha sogra ao hospital correndo, peguei sereno, peguei chuva, peguei frio e fiquei gripado. Amanhã eu estou gripado? Sim. Amanhã eu vou faltar? Sim. O condicional continua válido. Continua o quê? Verdadeiro. O fato de eu ter faltado hoje sem estar gripado não invalida o condicional. Ele continua verdadeiro. Porque amanhã eu posso ficar gripado e amanhã eu posso faltar de novo devido à gripe. Certo? Por exemplo, o que está acontecendo nesse momento, hoje? Eu estou gripado? Não. Eu faltei ao trabalho? Não. Mas amanhã eu posso ficar gripado e posso faltar ao trabalho. Sendo assim, o fato de eu hoje não ter faltado ao trabalho e não estar gripado não invalida o condicional original, ele continua válido. Eu hoje estou gripado? Não. Eu hoje faltei ao trabalho? Não. Então por causa disso o condicional foi anulado. Não, porque amanhã eu posso ficar gripado e faltar. O condicional não é negado se a hipótese não ocorreu e a tese não ocorreu. Se o antecedente não ocorreu e o consequente não ocorreu. Quer ver um exemplo? Ó? Esse exemplo aqui é interessante. Ó. Se 2 é par, então 5 é primo. Show. Qual é o antecedente? 2 é par. Qual é o consequente? 5 é primo. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Se 2 é par, então 5 é, digamos, não é primo. A primeira parte é o quê? Verdadeiro. A segunda parte é o quê? Condicional é falso. Certo? Show. Agora, vamos supor o seguinte. Se 2 não é par, então 5 não é primo. A primeira parte é o quê? Falsa. A segunda é o quê? Falsa. Mas lê a frase como um todo. A frase em si é verdadeira. Lê a frase como um todo. Se 2 não é par, então 5 não é primo. O condicional aqui, ó. Quando a proposição é falsa, não vai ser verdadeira? Isso. As duas partes são falsas, mas a afirmação é verdadeira. Beleza? Quer ver? Eu vou fazer um exemplo até um pouco mais bizarro para você entender porque é FF da V. Ó. Quer ver? Se cachorros voam, então eu sou um alien. Um exemplo bizarro. Cachorros voam? Não, é falso. Eu sou um alien. Até onde se saiba, é falso. Mas o condicional é verdadeiro. Lê a frase como um todo, vê se ela é verdade. Se cachorros voam, então eu sou um alien. Quer dizer, cachorro voar é bizarro. Então, se a bizarrice acontecer, então também eu sou um alien, eu sou bizarro também, eu sou um alien. Tá? Se o Botafogo for campeão brasileiro, então eu sou o Bill Gates.
Esse tipo de afirmação ocorre de vez em quando. Quer dizer, a primeira parte é falsa, a segunda também é, mas a afirmação é verdadeira, o condicional é verdadeiro. Tá? Por quê? Porque caso um cachorro voasse, então eu seria um alien. Tá? Caso o Botafogo fosse campeão, eu seria o Bill Gates. Tá? Então, se você compreendeu a razão de F com F da V, se o antecedente não aconteceu, se o consequente não aconteceu, isso não invalida o condicional original, se você entendeu isso aí, ótimo. Se não entendeu, ficou ainda meio esquisito, não tem problema, decora. Decora e vamos para as questões de concurso que você vai aprender a aplicar isso aí nas questões, ok?